O colapso não foi sutil, foi total. No papel, a Rússia enviou um de seus tanques mais avançados para a Ucrânia, o T-80BVM. Na verdade, virou uma armadilha mortal. E não estamos dizendo que um artilheiro de tanque russo ainda está na ativa. Ele deu uma entrevista contundente, criticando a máquina em que é forçado a lutar. O que ele descreve não é só um projeto com falhas, mas um tanque totalmente inadequado para a guerra. Com a invasão da Rússia prolongada, até soldados russos expõem a corrupção interna. E essa pode ser a confissão mais condenatória até agora. Então vamos analisar o que esse artilheiro revelou e por que o T-80 da BVM pode ser o símbolo perfeito do colapso militar da Rússia agora. A história apareceu pela primeira vez em inglês no site Defense Blog e depois foi amplificada pelo site ucraniano United 24, de acordo com o autor do artigo do Defense Blog, Dylan Maliasov. A entrevista com o artilheiro russo do tanque, identificado apenas pelo codinome Tim, apareceu originalmente no veículo de língua russa Volt 8. A Rússia começou a guerra com cerca de 3.300 a 4.000 tanques operacionais, com aproximadamente outros 6.700 a 13.500 em armazenamento, na maioria em vários estágios de deterioração. As estimativas de perdas de tanques na guerra variam, e o analista Oryx calcula cerca de 4.000 APDC-BC, Bossos e CEPAL. E o Ministério da Defesa da Ucrânia colocando esse número em cerca de 3 vezes mais. Em mais de 11.300, essas perdas superam em muito a capacidade da Rússia de substituí-las por tanques novos. O único tanque novo que a Rússia produz atualmente é o T-90M Prariv, cuja fabricação subiu de cerca de 70 para 250 a 300 por ano. Isso ainda é de 3 a 4 vezes menos do que o número de tanques que ela tem perdido na Ucrânia. Então, os russos foram obrigados a retirar um número cada vez maior de tanques antigos da era soviética dos depósitos, onde estavam enferrujando, e tentar reformá-los e modernizá-los para que possam entrar em combate. Estima-se que a Rússia tenha reformado e modernizado na faixa de 1.000 a 1.200 tanques antigos por ano de 2021 a 2023, predominantemente T-72 e T-80 do final da era soviética, mas também T-62 ainda mais antigos e os T-55 da era da Guerra Fria em 2024. Eles parecem estar ficando sem tanques utilizáveis para retirar do armazenamento e reformar. Estima-se que a produção total tenha caído para 600 a 900 no ano. Assim, estima-se que a produção anual do novo T-90M seja de 300 unidades, mas o total de tanques, incluindo reformados, pode cair para 400 devido à redução das reservas e à pressão industrial. Dessas modernizações de tanques, o T-80BVM é um dos mais recentes do exército russo e tem sido promovido publicamente como um tanque moderno e pronto para o combate. Porém, segundo Tim, o artilheiro de tanque, essa descrição não reflete seu comportamento real. O T-80, lançado em 1976, foi criado para superar os tanques soviéticos da época, como o T-64 e o T-72 e, até certo ponto, ele conseguiu. Os modelos T-64 e T-72 cumpriram seu papel durante a Guerra Fria, mas cada um tinha suas desvantagens, principalmente em termos de custo, peso e confiabilidade do motor em comparação com esses tanques. A inclusão de um motor de turbina deu ao T-80 uma aceleração incomparável e mobilidade em alta velocidade, especialmente em climas frios, onde motores a diesel convencionais como o 5 turbo diesel e o V46 usados originalmente pelo T-64 e T-72 respectivamente tinham dificuldades. Com o tempo, a família cresceu para incluir variantes importantes como o T-80B, T-80B5 ou T-80U, uma versão significativamente aprimorada, ostentando blindagem composta reforçada, miras com imagem térmica e um sistema de controle de tiro mais avançado. A Ucrânia pegou esse projeto do T-80U e trocou a turbina a gás por um motor a diesel para reduzir custos e simplificar a logística. O resultado, chamado de T-80UD, tornou-se a principal versão do tanque para exportação.
Após o colapso da União Soviética, a Rússia foi gradualmente descontinuando o T-80UD devido à sua dependência de componentes fabricados na Ucrânia e passou a focar em suas próprias atualizações, especialmente o T-80BEVM. Estamos discutindo. No entanto, a Ucrânia adotou e modernizou o projeto, que se tornou uma pedra angular de sua indústria de defesa, tanto para uso doméstico quanto como uma fonte lucrativa de exportação. O T-80UD serviu de base para tanques ucranianos de nova geração, como o T-80I4 e o BM Opilot, que trazem avanços baseados na plataforma do T-80UD. Durante o curso da guerra, graças às peças provenientes do grande número de T-80 russos capturados, a Ucrânia conseguiu manter uma frota de T-80UDs que continuam sendo modernizados à medida que a guerra avança. A Rússia manteve o motor a turbina a gás na principal variante ainda em produção, embora variantes posteriores da versão de comando T-80UK e do T-80BVM tenham sido atualizadas do motor GTD-1000T para o mais potente GTD-1250. A potência de 1.250 cavalos do motor permite que ele atinja velocidades de até 70 km/h em estradas, o que é um ritmo decente para uma máquina tão fortemente blindada, mesmo pelos padrões de hoje. E está na mesma faixa do M1A1 dos Estados Unidos, Abrams, Challenger 2 britânico e Leopard 2. A alemão que tem 64 a 72, 60 e 72 km por hora, respectivamente. O sistema de propulsão movido por turbina a gás também tornou o T-80 particularmente ágil em condições frias e árticas, tornando-o ideal para as condições congeladas da Sibéria e de outras regiões árticas da Rússia. Na verdade, em grande parte, o T-80BVM foi projetado exatamente para essas condições, e não necessariamente para as condições na Ucrânia. Só ficam geladas por até 3 meses ao ano. Como veremos em breve, a tentativa de tapar buracos redondos com pinos quadrados, por assim dizer, contribuiu para a ineficiência deles em ação na Ucrânia. Embora muitas das plataformas subjacentes remontem às décadas de 1980 e 1990, o T-80BVM foi introduzido apenas recentemente. Em serviço desde 2018, abriga 3 tripulantes, comandante, atirador e motorista. O tanque pesa pouco mais de 50 toneladas curtas, mede mais de 315 pés de comprimento com o canhão para frente, tem largura entre 11 e 12 pés e altura de cerca de 72 pés. A arma principal do tanque é um canhão de alma lisa, 2A46 M4 de 125 mm que pode disparar uma variedade de munições, incluindo perfurantes de blindagem. Projétil estabilizado por aletas com sabote descartável. Projétil perfurante estabilizado por aletas com sabote descartável. Munição antitanque de alto explosivo, munição antitanque de alto explosivo e munição de fragmentação de alto explosivo, alto explosivo de fragmentação. Os projéteis alto explosivo de fragmentação, assim como os 3 projéteis BM-60 Svinets 1 e Svinets 2, projétil perfurante, estabilizado por aletas com sabote, descartável com penetradores de tungstênio ou urânio empobrecido, supostamente são capazes de derrotar blindagens ocidentais modernas. O canhão também dispara mísseis guiados antitanque 9M100 e 19M Reflex com alcance de 5 km capazes de atingir blindados ou helicópteros voando baixo. Como armamento secundário, o tanque possui uma metralhadora coaxial PKT de 7,62 mm, uma metralhadora antiaérea NSVT de 12,7 mm montada no teto e 8 lançadores de granadas de fumaça, 4 de cada lado da torre. O T-80BBM também é protegido contra exposição nuclear, biológica e química, e conta com um sistema de controle de tiro atualizado. Na maioria dos casos, isso inclui a mira multicanal SOSNA-U, combinada com imagem térmica moderna para melhorar a aquisição de alvos em baixa luminosidade e condições adversas. No entanto, devido às sanções e à escassez de componentes, alguns T-80BVM foram equipados com uma mira térmica mais básica, a 1PN96 MT-02,
que oferece um alcance reduzido em comparação com a Sosna-U planejada. O novo canhão principal aprimorado e os sistemas de controle de tiro são 2 ou 4 das principais melhorias feitas no T-80B VM em comparação com as versões anteriores. A terceira é a blindagem e proteção modernizadas. O T-80B-BM possui blindagem reativa explosiva, relict no casco, frente, torre e laterais. Alega-se que ela oferece melhor proteção contra armas antitanque de ogiva tandem e reduz a penetração de projéteis. Projétil perfurante, estabilizado por aletas com sabote descartável em mais de 50%. O veículo possui blindagem em forma de gaiola na traseira do casco e da torre, além de saias laterais de borracha com placas integradas, reduzindo a exposição a RPGs e munições de drones. À medida que 2025 avançou, tornou-se cada vez mais raro ver qualquer tanque russo ou ucraniano em campo sem as chamadas gaiolas de Coca-Cola. E o T-80B-VM certamente não é exceção. Esses dispositivos e gaiolas são acoplados aos tanques para reduzir danos causados pelos drones kamikaze First Person View que proliferam na linha de frente. No início, russos e ucranianos usaram gaiolas temporárias para proteger as torres dos tanques contra munições de ataque superior, chamadas mangais ou barracões. Desde então, engenheiros russos converteram esses projetos em estruturas protetoras complexas, diferente das antigas gaiolas de chapa metálica. A blindagem ouriço consiste em cabos de aço enrolados em estruturas metálicas sobre e nas laterais dos tanques, formando camadas protetoras. Os cabos são tensionados para atuar como barreira física e método de enredar drones inimigos. O impacto da ogiva é reduzido quando as hélices de um drone First Person View são danificadas ou seu corpo é confinado antes da detonação, quando colide com a malha de cabos. Esses chamados tanques ouriço foram vistos tanto nas versões T-80B-VM quanto T-72B3, e também incluem arados antiminas e sistemas especializados de guerra eletrônica, ou guerra eletrônica. A variante T-80B-VM possui um arado antiminas, TMTK, e o T-72B3 conta com o KMT-7. Os arados antiminas têm como objetivo ativar com segurança minas antitanque antes que o tanque passe fisicamente por cima delas. Então, o tanque fica simultaneamente protegido por baixo pelo arado, por cima pela blindagem de cabos e eletronicamente pelos sistemas de guerra eletrônica. No entanto, esses kits de proteção podem resultar em um acréscimo de 1 ou 2 toneladas ao peso total. Isso afeta muito a mobilidade do veículo, exigindo mudanças na potência do motor e na suspensão. O 1.250 cavalos quarta grande atualização das versões anteriores deveria dar ao T-80B-VM força suficiente para suportar o peso extra e manter alto desempenho. O tanque tem autonomia teórica de 500 km com combustível interno, podendo ser ampliada com tambores extras. Ele atravessa valas de mais de 2,7 metros cursos d'água de até 1,8 metros ou até 50 metros com snorkel. Porém, segundo Tim, o artilheiro de tanque, o T-80B-VM é um pesadelo para trabalhar. É algo que parece muito bom no papel, mas a qualidade da execução é terrível. Os parafusos, por serem de liga macia, quebram facilmente e até apertar dá medo. Além disso, ele diz que sistemas críticos falham com frequência. Em particular, a hidráulica da torre começou a vazar no momento em que o veículo saiu do reboque. Você conserta um vazamento e logo surge outro, virando um ciclo infinito. Essas falhas estruturais levam o tanque a quebrar, aumentando o número de T-80BVMs destruídos ou abandonados por suas tripulações e depois capturados pela Ucrânia. Até junho de 2025, o projeto Oryx já havia registrado pelo menos 225 tanques T-80B-VM, a maioria destruída por ataques de drones. As condições para a tripulação dentro do tanque, que nunca foram prioridade para os projetistas de tanques russos, também deixam muito a desejar. O compartimento da tripulação foi descrito como muito apertado, especialmente para o comandante, devido ao equipamento adicional de imagem térmica. Tim diz que a ergonomia é ruim, esses tanques já são apertados por dentro, e o BVM é ainda mais apertado. Apesar de criticar a construção e o conforto do T-80BVM, Tim fez uma avaliação ainda mais negativa do motor, mesmo sendo muito elogiado.
A mídia estatal russa descreve a turbina como silenciosa, de partida rápida e flexível no combustível. Supostamente, ela funciona com diesel, querosene, gasolina ou misturas desses combustíveis. Tim destrói todas essas 3 afirmações. Quanto à suposta descrição do barulho, ela só é silenciosa diretamente na frente do tanque, disse Tim. Pelos lados e por trás, parece um caça a jato decolando. Ele também observa que, na prática, as equipes não usam diesel. Todos usam querosene, não dá para colocar diesel, ele diz. Isso é um problema porque o querosene, assim como a gasolina, está muito mais escasso do que o diesel na Rússia de hoje. Isso é resultado dos ataques debilitantes contínuos da Ucrânia às refinarias de petróleo da Rússia, que comprometeram a produção de combustíveis mais leves como gasolina e querosene no país. O exército russo, como a maioria, usa diesel na maior parte de seus equipamentos mecânicos. Os efeitos desses ataques geralmente têm sido sentidos mais pelos civis e empresas russas do que pelo exército. A incapacidade de usar diesel dificultou o uso dos tanques T-80BVM na linha de frente para suas tripulações. Além disso, apesar de seu suposto grande poder, Tim faz uma avaliação ruim do desempenho do motor. Na lama do nosso solo negro, ele mal se move, grita e assobia, mas só rasteja, enquanto o T-72 passa facilmente, diz ele. Isso deve ser um pesadelo completo para a Rússia durante a Rasputitsa, ou temporada de lama, que é como o outono ucraniano é conhecido. Localmente, as condições fora de estrada nos 3 meses que vão aproximadamente do final de setembro, início de outubro até o começo de dezembro, são das mais difíceis possíveis para qualquer veículo. Imagine como as forças russas na linha de frente estão encantadas com isso. O grande tanque de batalha deles vive preso na lama, cercado por drones prontos para atacar qualquer movimento. Abandonar um tanque atolado muitas vezes pode ser uma sentença de morte para a tripulação, sem falar em tentar de alguma forma tirar o monstro da lama. Tim explica exatamente o quão perigosa pode ser esse tipo de situação, descrevendo um incidente em que sua unidade foi atingida por fogo de morteiro. Quando nos avistaram e começaram a bombardear, o T-72 ligou e saiu imediatamente. Nós e o T-80BVM ficamos sob fogo, esperando a turbina esquentar. Tim também afirma que o alto consumo de combustível e as frequentes manutenções geram muitos desafios nas condições da linha de frente. Se folhas ou detritos bloquearem a entrada de ar do tanque, o motor pode desligar na hora. Nos campos, florestas e ecossistemas ribeirinhos do leste e sul da Ucrânia, esse bloqueio é praticamente certo. Tim também diz que o tanque exige drenagem constante dos filtros de combustível após o reabastecimento e que o clima frio não oferece nenhuma vantagem real. Se as baterias acabarem, o tanque não liga. Não dá para ligar como um T-72, diz ele. Ele também criticou as modificações do tipo ouriço, especificamente a blindagem pesada de grade superior e os sistemas de correntes destinados a combater drones. Elas exigem mais drones para desativar um tanque, mas sobrecarregam bastante as transmissões. Nos mecanismos da torre, a carga elevada faz as peças se desgastarem mais rápido. Se a estrutura for montada na torre, os mecanismos da torre queimam. Ele observa. Apesar dos elogios da mídia russa à blindagem avançada e proteção, a realidade está longe do divulgado. Tim considera o fornecimento dessa proteção dinâmica extremamente insuficiente. Há uma completa escassez de blindagem reativa explosiva adequada. Ele diz que alguns dos blocos instalados são improvisados e não correspondem ao que foi anunciado. Os comentários mostram os crescentes problemas nas indústrias de defesa da Rússia, causados por sanções e pressões econômicas sobre sua economia. Peças importadas estão mais raras e caras desde a guerra, por causa de intermediários e rotas logísticas mais longas. As fábricas estão com falta de pessoal devido à mobilização de muitos trabalhadores, muitos dos quais nunca retornam do campo de batalha. Ao menos não pode voltar logo para as linhas de produção. Muitas fábricas sofrem ataques de drones e mísseis ucranianos, prejudicando a produção temporária ou permanentemente. O resultado final é que equipamentos e peças de vários tipos estão em falta. E, pelos comentários do Tim, isso também vale para a blindagem dos tanques. Sem dúvida, isso é um fator que contribui para o motivo de tantos tanques russos terem sido destruídos ou capturados durante a guerra. E a Rússia praticamente abandonou isso, usando ataques blindados em favor de grupos de assalto menores, muitas vezes em motos ou quadriciclos até certo ponto,
Essa mudança reflete as perdas impressionantes de blindados russos, mas com drones atacando diretamente veículos blindados, tornando-os armadilhas incendiárias difíceis de escapar. Soldados de ambos os lados têm preferido cada vez mais viajar em caminhonetes e vans, não em veículos blindados. Você pode ter muito menos blindagem para te proteger, mas pelo menos tem a chance de abrir as portas e sair correndo do veículo antes do ataque do drone. Isso te dá uma chance muito maior de sobrevivência. Apesar de suas críticas contundentes ao T-80B e VM, TIM expressa uma clara preferência por uma plataforma movida a diesel, com melhor velocidade de ré e maior capacidade de sobrevivência. O tanque ideal para esta guerra é o T-90, mas com uma marcha a ré adequada, segundo ele. Os comentários do tripulante de tanque fornecem detalhes raros e de primeira mão sobre como as forças blindadas da Rússia estão se saindo sob pressão de combate. Seu relato sugere que a Rússia continua enfrentando dificuldades com problemas bem documentados de qualidade de fabricação, apoio logístico e sobrevivência das tripulações, o que afeta diretamente sua capacidade de manter operações blindadas. O problema dessa história é que, embora pareça verdadeira, não conseguimos verificá-la de forma independente. Volt 8 ou Volt 8. Pro é um analista militar russo que aparenta ser soldado mobilizado e está em serviço ativo no exército russo na Ucrânia desde 2022. Ele administra uma página na rede social russa VKK e um canal no Telegram. Ambos os recursos são leituras interessantes e desafiam a ideia de uma censura militar muito rígida na Rússia. Ou talvez o Serviço Federal de Segurança, a atual encarnação da KGB, simplesmente ainda não os tenha encontrado. Nesses canais, você encontrará várias falhas reveladoras e todos os relatos dos diversos problemas e dificuldades que as tropas russas enfrentaram e ainda enfrentam na Ucrânia. No canal Volt 8 VK, há uma série de entrevistas com militares mobilizados, que detalham suas experiências. E muito disso é tão pouco lisonjeiro quanto TIM, se não pior. No entanto, depois de mergulharmos nesses canais, não conseguimos localizar a entrevista real de TIM. Há uma entrevista com um artilheiro de tanque mobilizado que prefere não se identificar, mas ele ressalta muitos dos mesmos problemas do T-80B, VM e outros. Não achamos a entrevista presencial com TIM. Talvez tenha sido removida por algum motivo, desde que o artigo do blog Defense foi publicado. Mesmo assim, os detalhes reforçam as evidências sobre os problemas de produção militar da Rússia, especialmente em relação aos tanques. Vamos continuar relatando sobre isso, então certifique-se de se inscrever no canal para não perder nada. Obrigado por assistir.